Estratégias para vencer a hiperestimulação do celular agora. A hiperestimulação pode vir de várias frentes. Primeira coisa, ontem eu estava vendo uma pesquisa, veja bem, isso aqui eu não tirei do que eu achei, viu? Eu vi pesquisas, eu não vou ficar citando o nome de cada instituto, cada coisa, para não ficar uma aula, né? Que não é uma aula, é uma pregação. Mas se você quiser, depois eu te dou o fundamento de tudo, e no meu livro também tem o fundamento de tudo, mas eu vi um especialista, que também é psiquiatra, dizendo qual a estratégia para você dominar ou equilibrar esse estímulo excessivo do seu celular. Qual a estratégia? Em primeiro lugar, ela dizia que a gente precisa todo dia passar um tempo longe da tela. Passar um tempo longe da tela. Por quê? Porque isso vai exercitar outras funções do seu cérebro. Você tem que programar tempo no seu dia para isso. Evitar a rolagem de tela sem propósito, sabe? Apenas por hábito. Porque mais hora ou menos hora você vai encontrar algo ali que você não devia encontrar também, né? Sobretudo a gente, homem, viu? Cara de pau, a gente é muito visual, viu, mulheres? Nosso homem eu não sei porque que Deus nos fez assim, mas Ele nos fez, deve ter um propósito, né? E homem em geral, todos nós, seja casado, seja vovô, seja novo, seja padre, a gente é visual. De vez em quando eu estou em alguns lugares que eu peço a Deus o dom da miopia momentânea. Eu vou na praia, eu falo, Senhor, me dá o dom da miopia. Eu fui... Tempo atrás eu estava na praia, um amigo meu falou, padre, por que o senhor olha para baixo tanto? Eu falei, eu estou procurando, um negócio caiu. Nessas horas parece que a gente enxerga bem, é o cão, né? Oh, mas eu pedi a Deus a miopia, eu vi que não funcionou, então eu olhei para baixo. Vai ficar com dor no pescoço, padre? Não, rapaz, eu perdi um negócio aí, eu acho que eu vou achar. Não é? Cuidado, se você ficar rolando sem propósito, cara de pau, menina também, mas sobretudo a gente, que é um instinto que só o pai, né? Você vai achar o que você não deve. E aquilo que você não deve vai gerar um sentimento que você não deve ter, vai gerar um pensamento que você não deve ter, e aí você sabe o restante da história, né? Então, não rolar sem propósito, ter propósito. Eu vou entrar, lá vou acessar o YouTube para ouvir a homilia da Canção Nova. Eu vou acessar o YouTube para ouvir a homilia do Padre Adriano. Eu vou acessar o YouTube para ouvir uma música de alguém que está tocando, cantando, da Bruna, de outros cantores. Ter propósito. E outra coisa, isso de programar tempo sem o celular, eu tenho feito isso. Nem sempre eu consigo. Tem dias que eu consigo meia hora. Mas, gente, é um remédio. Quando eu consigo fazer uma caminhada sem o celular, é tão bom, porque daí minha cabeça vira uma avalanche, porque eu começo a perceber coisas que eu não estava percebendo, porque o celular ele te rouba a percepção, né? Como São Basílio disse, uma mente agitada não contempla a verdade, não chega à verdade, né? Então, claro, é difícil, como eu disse, a gente usa a rede para evangelizar, é uma bênção, né? Eu sei que é uma bênção, mas ao mesmo tempo, você que usa a rede para trabalho, as redes sociais, a gente tem que encontrar um equilíbrio, gente. Porque senão não dá, a gente vai ter um surto coletivo, né? O que já está acontecendo, na verdade, né? Diga-se, eu estava vendo uma estatística que dizia que nunca como hoje tiveram tantas pessoas surtadas com ansiedade, e você sabia que o número de psiquiatras no mundo é 1 para cada 100 mil? Né? A gente vai ter que aprender a lidar com isso, não tem como. Nem sempre vai ter um profissional, claro, quem puder que procure, que ajude, mas nem sempre vai dar. Então a gente vai ter que aprender, e a palavra de Deus está aí, né? Para nos ajudar. Então, programar tempo, nem que seja meia hora, 1 hora no dia, sem a rolagem, sem o celular, né? E outra coisa que ela falava, a especialista que eu vi ontem, fazer tarefas que você fazia com o celular usando outros dispositivos. Por exemplo, tem gente que já está lendo no celular, mas eu não sei se você já ouviu falar, existem livros de papel, papel, sabe? Você vira páginas. Você já viu falar? Ouviu falar, né? Como dizia a minha mãe que fala, você já viu falar? Eu falo, mãe, mas se viu, não ouviu falar, né? Mas enfim, isso é outro caso. Existem livros, gente. Eu esses dias vi um, você acredita? É um livro de papel. Sabe o que estava escrito na primeira página? Introdução. Eu fiquei assim encantado, né? Então, mas a especialista, brincadeiras à parte, ela disse que é importante você fazer, não precisa ler tudo no celular, porque a hora que você lê no celular, vai chegar uma mensagem. Você vai ver uma notificação que a sua vizinha, que você está rezando para que ela engorde e você emagreça, está lá com look novo, né? Quero ver a roupa dela. A mulher nem gosta dessas coisas, claro, só mais lá no Paraná, de onde eu venho, né? Vou ver. E o rapaz, não, vamos ver, vai ter resenha, ela vai ter futebol. A gente vai se distraindo, nós somos a sociedade da distração, né? E um coração distraído não escuta Deus, gente. Não ouve Deus, não cresce espiritualmente, não adquire cultura. Então, fazer outras coisas. Por exemplo, eu tenho feito, às vezes, eu tenho que gravar as homilias, né, que eu gravo todo dia para o meu canal.
que entra todo dia. Esses dias eu fiz, e sempre a gente anota no celular, dia 1, evangelho tal. Todo padre, toda pessoa que fala tem um esboço, né, do que vai falar. Esses dias tive a experiência de escrever num papel e deixei o celular em casa de propósito. Mas umas 5 vezes na homilia eu fazia assim, ó. Fazendo o papel, quase tentando rolar o papel, mas não aparecia nada, rapaz. Vou dizer para ti, que decepção, hein? Mas eu saí de lá, foram 4 horas de gravação, às vezes o padre tem pouco tempo, o tempo que eu prego para gravar tudo. Gente, eu saí, o meu cérebro, sabe quando você percebe que sai de um espiral, né? Então fazer outras coisas, olhar a hora, dizia especialista, num relógio. Você já ouviu falar que existe relógio que a gente coloca aqui no pulso? Existe também, é difícil para os jovens acreditarem, né? Mas existe um relógio, sabe, coisas pequenas. Porque as especialistas dizem que não é você ir para um iglu lá no Polo Norte, onde não pega internet. Não, é você mudar pequenas coisas na sua vida, não é? Outra coisa que ela disse, essa especialista dizia, que o padre leu a pesquisa ontem, que você mudar, por exemplo, a tela do seu celular para preto e branco, estou fazendo a experiência, filma aqui, Josué. Mudar a tela do seu celular para preto e branco. Ó, tem o rosto de Jesus aqui do Sagrado Coração. Não sei se para quem está em casa dá para ver. Isso aqui te ajuda demais a diminuir o impulso, né, da ansiedade, porque o nosso cérebro trabalha com impulsos elétricos também, né? Diminui muito o impulso dessa desejo de ver mais. Por quê? Porque o vídeo, gente, o cérebro, o sistema de recompensa do cérebro, ele está sempre buscando o quê? Uma novidade. Uma coisa que gere prazer. Aí cada vídeo com aquele monte de cor, cada vez mais os celulares entregando tantos frames por segundo, né? Que é a concepção geral da imagem que você vê ali, aquela imagem definida, e aquela cor. Aí você vê a Bruna cantando, você vê até hoje a mecha loira no final do cabelo dela, você vê em casa. Antigamente não via, né? Então é muita cor, é muita informação. Se você coloca no preto e branco, já neutraliza, dizia essa especialista. São pequenas coisas, mas que a gente tem que usar para não ser usado, né, pela tecnologia. Porque, como eu disse, existe a rede social, a internet, é ainda um fenômeno novo, não existe muita normativa ainda, lei para proteger o usuário, e a nossa geração, me perdoe, não vai ter, precisa de um tempo para acontecer o fenômeno, para depois se estudar e se estabelecerem leis, né? Então, a gente tem que aprender a usar isso para não ser usado por isso. Então, primeiro passo, tirar a hiperconexão, né? Última coisa que eu quero colocar sobre ainda o celular, tentar controlar os impulsos, fortalecer a parte lógica do cérebro, né? Que é a parte que é utilizada ali, onde acontece o estímulo, onde acontece o processo do córtex pré-frontal, né? No córtex pré-frontal. Outra coisa para você vencer esse estímulo excessivo é fortalecer essa parte lógica. Como? Lendo, fazendo quebra-cabeça, fazendo coisas que estimulam o seu cérebro, aprendendo a tocar um instrumento, fazendo outras coisas, sabe, que estimulam a parte lógica do seu cérebro, né? A gente gosta tanto de matemática no Brasil, né? Tanta gente formada em física no Brasil, um dos países que tem menos físicos no mundo quase é o Brasil, você sabia? Parece que o brasileiro ele não gosta dessas coisas muito lógicas, né? Não é muito do nosso DNA, mas a gente tem que fortalecer essa parte do cérebro. Senão a gente fica só ouvindo música com ritmo, né? Batida, só pegada rítmica, que vai despertar em você também a dimensão instintiva, não te leva a racionalizar, não te leva para o lúdico, para o belo, para a poesia, só aquela coisa animal, né? Então a gente tem que fortalecer também essa área sensata. Então, eu falei do estímulo excessivo do celular. Agora, existem outros estímulos hiperestimulantes. Por exemplo, o excesso de compromisso, vício na adrenalina. Tem gente, como eu disse, esses dias eu conversava com uma pessoa que ela foi da gestão pública há muito tempo. Não lembro se foi deputado. E aí, a vida de quem trabalha na gestão pública sabe que a vida de quem está na política é muito intensa, né? É reunião, é comissão, é um monte de assessor, e vamos lá derrubar essa pauta, e vamos levantar essa pauta. Não estou entrando no mérito aqui da justiça, do certo, do errado, eu estou entrando no mérito do trabalho, né? E essa pessoa me dizia que depois que ele saiu ali, ele deixou de ser deputado, depois de vários mandatos, ele teve crise de abstinência da agitação. Ele queria fazer um monte de coisa, mas não tinha mais assessor. Aí ele mandava para a esposa dele, não faz isso, faz aquilo. Ela já falava, ó, meu amigo, quem manda nessa casa sou eu, né? Ele falava, pô, aqui não é meu gabinete. Por quê? Porque ele viciou, né? A gente vicia nesse estímulo. E claro, é bom a gente fazer as coisas, nós sermos úteis, óbvio. Mas, gente, a adrenalina também do excesso de novidade de coisa vicia. E também é uma força motriz da ansiedade, né?
Então, ordenar isso, equilibrar isso. Outro hiperestimulantes, que vem da alimentação, né? Excesso de café, alimentos ultraprocessados, né? Agitam. Presta atenção. Esses dias eu estava observando e minha irmã me falou também, o meu sobrinho, quando ele come coisa com muito açúcar ou muito ultraprocessada, eles ficam agitados. Presta atenção, a criança fica agitada. Isso foi feito em laboratório, testando com aqueles ratinhos brancos, né? E é sempre a base de controle dos estudos, eles usam esses ratinhos. E se percebeu que eles também se agitavam com esse tipo de alimento. Mas é o que a gente mais come, porque é rápido, né? É prático. Mas come não, tem muita gente, graças a Deus, despertando, comendo melhor. Mas a alimentação também está na base da hiperestimulação, sabe? Então a gente tem que tirar aquilo que é hiperestimulante, como dizia São Basílio. Fortalecer a base, sabe, gente, do nosso comportamento. Porque, olha, tem coisas que talvez você herdou um temperamento que é mais agitado. Eu mesmo, não adianta eu querer ser uma pessoa fleumática, calma, que eu não sou, eu tenho um temperamento mais agitado. E não tem nada disso, isso não é um transtorno, não tem nada de errado nisso, né? Não é um transtorno em si. Mas se você já tem um temperamento agitado, você tem que tirar a fonte de hiperestimulações, sabe? Tem gente que precisa de café para acordar. Eu nunca preciso de café para ter força. Eu já tenho força. Se acordar 4 da manhã, eu quero fazer um monte de coisa. Então, você vai ter que se entender. E aqui eu entro no segundo passo da estratégia. Qual é o segundo passo da estratégia para a gente enfrentar a ansiedade? Para a gente não andar ansioso, como lemos aqui em Filipenses 4:6, por coisa alguma. Não nos inquietarmos por coisa alguma. O segundo passo é você compreender a sua ansiedade. É você customizar o processo, né? Essa palavra está tão em alta hoje em dia, né? Customized, customizar o processo, né? Você vai lá, o que é algo customizado? Customer, em inglês, quer dizer o cliente. É algo feito na medida do cliente. Aquilo que a pessoa precisa. Agora, tudo você faz sob medida. Tem carros que são feitos sob medida, né? Devia mesmo, porque para gente grande igual eu, tem carro que não dá nem para você ficar reto, né? Mas você tem que entender a sua ansiedade e customizar o seu processo. Porque, gente, vou dizer para você, cada pessoa é única. O que funciona para uma pessoa pode não funcionar para você. O que dá certo para uma pessoa, uma abordagem, pode não dar certo para você. O que deixa uma pessoa ansiosa pode não deixar você. Por exemplo, se eu tomar café às 6 da tarde em diante, eu vou dormir 4 da manhã. Tem pessoas que tomam café 10 da noite e dormem, como se nada tivesse acontecido. Então, o processo é único, né? Então, você tem que entender a sua ansiedade, entender o seu processo.